quero que você abra comigo sua Bíblia, se puder abrir, Salmo 102. Salmo 102, versículo 13, diz assim: Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão, o tempo certo é chegado. Terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrar compaixão, porque chegou o tempo. Esse versículo tem sido uma palavra profética para nossas vidas durante esse ano, na nossa casa, na nossa cidade, nas nossas igrejas. E eu quero repartir isso com você nesta manhã, porque chegou o tempo. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. O Senhor está se levantando para demonstrar compaixão, para usar de misericórdia, para fazer se cumprir o que Ele diz ao nosso respeito, porque chegou o tempo. Chegou o tempo da misericórdia de Deus, chegou o tempo da graça de Deus, chegou o tempo do favor de Deus. Ontem eu falei sobre bondade e misericórdia, são expressões da graça de Deus. É bondade, misericórdia, fidelidade de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. E esse versículo está dizendo que chegou o tempo. Chegou o tempo de Deus lhe mostrar o favor dele. De Deus te mostrar a graça dele. De Deus te mostrar a compaixão dele. De Deus te mostrar a misericórdia dele. Todas essas expressões têm algo em comum. Primeiro, são de Deus. Ninguém pode fazer isso se não for o próprio Deus. E segundo, não tem mérito algum de ninguém. A misericórdia nós não merecemos. Deus nos trata não segundo o que merecemos, mas Ele nos trata segundo aquilo que não merecemos. A graça é favor não merecido. Algo que eu não mereço, mas Deus faz na minha vida. Favor é a mesma coisa, Deus faz na minha vida. O amor dele incondicional, não depende de eu merecer. Ele decidiu me amar e me amar até o fim. Então são expressões da mesma coisa. Do amor, da graça, do favor, da compaixão, da misericórdia dele. Compaixão não mereço. Ele olha para mim e ele tem compaixão de mim. Não tem nada a ver com merecimento. Portanto, quando a Bíblia diz chegou o tempo de Deus nos mostrar a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu favor, a sua graça, ele está dizendo que chegou um momento que Deus decidiu agir de uma forma que eu não mereço na minha vida, mas ele decidiu agir para mim, ele decidiu fazer isso, ele decidiu mostrar isso. Diga para alguém ao seu lado, chegou o tempo. Chegou o tempo. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Chegou o tempo. Chegou o tempo de Deus na sua vida. Amém? Amém? Tem gente que não está crendo ainda. Tem gente que não mudou de cara ainda. Chegou o tempo de Deus mostrar a favor dele na sua vida. Amém? Amém? Diga para o irmão, se você não crê, eu creio. Aleluia. Chegou o tempo de Deus mostrar a favor dele na minha vida. Aleluia. Nós vamos pegar um outro personagem da Bíblia. Ontem nós usamos personagem da Bíblia. Anteontem outro personagem. Hoje nós vamos usar outro personagem da Bíblia para descrever como que Deus mostra o favor dele nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre a Esther. Quantos já ouviram da história de Esther? Tem um livro na Bíblia chamado Esther, livro de Esther, sobre a história dela. Nós não vamos ler o capítulo número 2 inteiro, eu não tenho lido os textos com os irmãos, porque eu estou tentando ganhar tempo, porque eu falo muito. Então, Esther, capítulo 2, no capítulo 1 começa com o rei Assuero, que era um povo ímpio,
um povo que não conhecia a Deus, que nem se pensava em Deus, nem se falava de Deus. Então está inserido uma história no meio de um povo como se fosse um povo ateu, um povo que não se fala o nome de Deus, nem quer saber o nome de Deus. E eu vejo isso tem a ver com, às vezes, os momentos da atualidade que nós vivemos. Nós vivemos em sociedades que as pessoas não querem saber de Deus, não querem que fale de Deus, querem até tirar o nome de Deus na boca das pessoas, dos livros e tudo. E na época de Esther é exatamente, e se você ler todo o livro de Esther, 6 capítulos, 7 capítulos, não se menciona o nome de Deus, nem sequer uma vez. E está na Bíblia. Uma história que não menciona o nome de Deus, ninguém fala o nome de Deus, mas Deus atua. O que quer dizer com isso? Não importa onde você estiver, se as pessoas não querem saber de Deus, se não pode nem se falar do nome de Deus, até pode ser até proibido, ou quando você tenta falar do nome de Deus, vem até barreiras para te oprimir, você não pode falar do nome de Deus. Isso não impede Deus de agir. Quer que queiram ou não, Deus é real e Ele age. Deus entra na luz, Deus entra nas trevas. Nada pode impedi-lo. Trevas na presença dele é como se fosse luz. Ele enxerga tudo, ele atua em tudo. Davi diz: como que eu me ausentarei da tua... Se eu me enfiar debaixo do fundo do mar, tu estás lá. Então, o livro de Esther nos traz esse tipo de entendimento, que eu posso viver no meio de um povo ímpio, de um povo que não teme a Deus, que nem sequer quer falar do nome de Deus, e ainda Deus vai atuar na minha vida e ainda vai atuar na vida deles. Não importa no seu trabalho, na sua escola, o que as pessoas não querem saber de Deus, mas porque chegou o tempo de Deus mostrar a graça e favor dele, algo vai acontecer com você e com eles da mesma forma. Deus é poderoso demais. Ele está acima de tudo, está acima das trevas, está acima do diabo. O diabo não tem poder contra ele. Ele reina sobre todas as coisas. Ele tem o mundo na palma das suas mãos. Quer que eles queiram ou não, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é real e Ele age em nós e através de nós. É isso que nós temos no livro de Esther. Você vai ler tudo, não fala o nome de Deus. Mas Deus estava agindo ali. A Bíblia nos conta que esse rei tinha uma rainha, tinha uma esposa chamada Vasti. E ele gostava de aprontar com essa esposa, mostrar a beleza dela, fazer festas, fazer bebedeiras, orgias, e convidava, porque ele era um rei grande, famoso, ele tinha muitos outros reis e nações debaixo dele, súditos dele. Então, uma vez por ano, ele fazia uma grande festa, trazia todos para o seu palácio, e dava de comer e de beber, e não tem Deus, não se fala de Deus. Então imagina o que rolava ali. E depois de alguns dias, ele chamava a esposa Vasti e fazia ela desfilar diante de todos. Ela deve ser muito bonita, ele deve se orgulhar muito dela, e todo mundo aplaudia. Todo mundo dava ofertas, dava dinheiro para ele, joias, e tudo. E aí o rei se gabava da mulher dele. Mas dessa vez, a Vasti estava cansada de fazer isso. Ela fazia isso todo ano. Dessa vez o rei chamou ela, ela disse: diga para o rei que eu não vou. Ela bateu o pé. E os outros reis disseram: o quê? Se o Senhor não fizer nada sobre isso, isso vai empoderar as mulheres. E as mulheres vão começar a bater pé com todos os homens. Esse era o medo deles. As mulheres vão ficar, não, ministério do feminismo vai se levantar. E vão dizer que você não manda na minha vida. Então o rei, você vai ter que fazer alguma coisa. O rei mandou mais forte o decreto. E ela bateu o pé mais forte. Agora, o que eu faço? Chamou os conselheiros. Vai ter uma rebelião de mulherada na nação inteira. Eles disseram: então vamos fazer o seguinte, destitui ela. Ela não é mais rainha.
porque vai servir de exemplo que todas as mulheres, quem ousar levantar a cabeça, vai ser destituída também. Assim nós vamos manter a mulherada tudo embaixo. E o rei achou legal, destituiu ela. Tirou tudo que ela tinha de rainha, coroa e tudo, mandou que ela morasse em outra casa. Ele tinha um monte de casa, palácios do rei. Acabou a festa, todo mundo foi embora. Passou alguns dias e o rei entrou em remorso. Porque eu perdi a esposa. Ele fez tudo para agradar, mas depois ele descobriu que ele estava sem esposa. Mas e agora? Como que eu faço? Eu divorciei da minha mulher sem saber que eu estava divorciando dela. Eu não queria. O que eu faço? E o rei, quando dá decreto, não pode voltar atrás. Então ele diz, agora, estou lascado. Para quem está traduzindo vai ser difícil esses termos, né? Lascado, não tem no inglês. Lasqueira, né? Não tem no inglês. Pois é. Aí aconselharam o rei, vai fazer o seguinte, vai ter que achar uma outra rainha. Só que dessa vez, não vamos fazer um concurso. Vai durar tempo. Todas as moças solteiras, vamos escolher de toda a nação. Vamos escrever todas elas. Bonitas. Vai ter um concurso de Miss Beleza. E uma a uma, elas vão passar a noite com o rei. O rei vai, assim, desfrutar a vida toda, desfrutando. Você não vai ter falta de mulher, não. E aí depois, aquela que te agradar mais, o rei pode escolher como a tua esposa. O rei é topo. Você vê como que é um povo ímpio, sem Deus. Mas Deus vai agir no meio deles. Então o rei, então vamos fazer isso. E começaram a se inscrever as meninas, começaram a se inscrever os pais, começaram a mandar os meninos, mandar foto, mandar currículo, mandar não sei o quê, o WhatsApp, mandar tudo aquilo lá. Todos se inscreveram. Leva tempo, porque eles foram chegando. E leva 1 ano para entrar na presença do rei. Imagina quanto tempo que ia levar. E você é tratado. Você não vai de qualquer jeito. Tem um pré-tratamento de 1 ano, 6 meses de banhos de ervas especiais. Só passando coisa nas peles. Coisa que mulher gosta. Para tirar ruguinha, para a pele ficar que nem não sei o quê. Não tem nada. 6 meses. Se você ganha, eu não sei se aqui fazem isso, mas no Brasil fazem isso, especialmente quando está chegando o casamento, dia de noiva. Aqui tem dia de noiva. Então lá faz bastante dia de noiva. Você vai ganhar um dia de noiva. Toma banho, vai fazer as unhas, vai fazer não sei o quê, vai fazer cabelo, vai fazer não sei o quê. Um dia só, o dia inteiro. Já faz sucesso? Imagina 1 ano inteiro. Imagina você ganhar isso. Num congresso de mulheres, aí alguém, um empresário rico, diz, eu vou oferecer 1 ano de tratamento de pele. Um spa especial todos os dias. Por 1 ano. A mulherada quer ganhar isso, eu quero ganhar isso. Então, é isso que o rei estava oferecendo. Elas tratavam 6 meses aqui e outros 6 meses outro tipo de tratamento. Depois de 1 ano, você entrar no palácio para passar uma noite com o rei. Então, esse era o concurso. Mas a Bíblia diz que havia povo de Israel que foi levado cativeiro na época do rei Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém, levou até o rei deles preso. Nessa época, muita gente foi levado preso. E nisso, alguns israelitas que foram levados presos eram Daniel, daquela turma. Agora, passado alguns anos, estava a época de Esther. Esther foi levado juntamente com alguns parentes, porque ela tinha perdido seus pais. A Bíblia não nos fala como que ela veio a perder os pais. Eu não sei se foi antes do cativeiro ou depois do cativeiro, mas eu imagino que talvez foram mortos nessa invasão. Isso é o que eu imagino. E ela era criança. Ela perdeu os pais. Ela ficou órfã. Tinha um primo chamado Mordecai.
E esse primo teve compaixão da Esther órfã. Teve misericórdia de Esther órfã. Era um primo, certamente mais velho. E a adotou como filha. E começou a cuidar dela como filha. Ela foi crescendo, foi indo para a escola, foi convivendo. Se chamava Hadassah, que era o nome dela de judia, de israelita. Ele mudou o nome dela para ter um nome comum daquele povo ali. Começou a chamar ela de Esther. E diz que ela não deve revelar a identidade verdadeira dela. Que ela tem que se envolver com a cultura desse povo. E se tornar como se uma delas. Por isso inscreveu ela no concurso também. E ela foi Esther. A Bíblia diz que quando ela chega lá, né, na recepção, vindo com a mochila dela, a malinha dela, com as coisinhas pessoais dela, tem uma recepção, tem gente recebendo, checando idade, identidade, essas coisas aradas todas. Quando ela chega lá, a Bíblia diz que o cara responsável bateu o olho nela, ela achou favor nos olhos dele. Chamou ela de canto, e chamou toda a turma que cuidava e disse: há alguma coisa dessa menina. Dê a ela tudo que ela deveria receber mais tarde, durante esse processo. Já entrega para ela. Colocou 7 servas já para cuidar dela. Já vai direto para o spa. Ela não vai esperar, não vai fazer pré, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque achou favor. Bateu o olho, ela não fez nada. Ele olhou para ela, decidiu fazer bem para ela. Então ela recebeu tudo antecipadamente. Recebeu o melhor de todo mundo ia receber, ela recebeu o melhor. Ela já foi para outro quarto no palácio. Já começa o tratamento. A Bíblia diz que cada uma, depois dos 12 meses, pode escolher o que quer para levar junto para o palácio, para passar a noite com o rei. Quando chega a vez de Esther, ela diz: eu não vou levar nada, eu já tenho tudo, eu vou assim mesmo, simples. E ela foi para o palácio do rei. Mas nesses 12 meses, aliás, que ela estava ali, a Bíblia diz que todo lugar onde ela ia, ela achava favor, caía na graça das pessoas. É isso que eu quero falar com você nesta manhã. Como Deus intervém na nossa vida e nós caímos na graça. E se achar favor, diga para alguém ao seu lado: chegou o tempo. Eu vou cair na graça. Eu vou achar favor. Aleluia. Amém? Primeiro favor que Esther achou, a Hadassah, a primeira, que é importantíssimo, que Deus faz questão de estabelecer nesta sequência, nesta ordem, ela achou graça e favor aos olhos do seu primo Mordecai. Porque se não fosse esta primeira, a história de Esther seria como foi. Alguém olhou para ela e viu a condição dela de órfã e a assumiu como filha. Primeira graça, primeiro favor que eu preciso alcançar, receber, né? A Bíblia usa o termo alcançar favor, alcançar graça, mas é apenas uma terminologia, porque não sou eu que faço para alcançar. É quem está olhando para mim nos olhos dessa pessoa que me vê diferente. Então você vai encontrar essa frase, que alcançou favor nos olhos. É quem está te vendo que começa a te ver de forma diferente. Você está na fila e alguém olha e começa a ter uma reação diferente e vem e tira você da fila. Você não fez nada. Você está recebendo ou esperando receber, tem uma lista de espera, e você está esperando ser chamado,
que vai levar um tempo, porque tem gente mais qualificada do que você, e você só está ali esperando. E de repente alguém pega essa lista para decidir e decide escolher você, mesmo você não tendo nada das qualificações que todo mundo tem. Você não fez. É essa pessoa que está te olhando diferente. A primeira graça, o primeiro favor, Mordecai olhou para Esther, Hadassa, e diz: esta menina não vai continuar sendo órfã. Eu vou assumir ela e ela vai ser filha. Vocês devem lembrar, quem está aqui desde sexta-feira, que esse é um ponto que eu tenho batido. Primeira coisa que Deus faz de graça, de favor, de misericórdia, Ele quebra a nossa orfandade e nos torna filhos. Porque se não me tornar filho, todo o resto não vem. Tudo o que está acontecendo na vida de Esther, e não vai ser só na vida de Esther, vai afetar todo Israel, vai afetar todo o reino de Assuero, é porque um dia a orfandade foi quebrada na vida dela. Alguém a assumiu como filha. É isso que mudou a vida. De quem você é filho, determina onde você vai. Se nós entendemos a nossa filiação, nós vamos desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Primeira coisa é filiação. Todos que nele creem e o receberem como Senhor, recebem o poder e a autoridade de serem feitos e chamados filhos de Deus. Essa é a porta da graça. Você se tornar filho. Você não é mais órfão. Você não é abandonado. Você não é uma pessoa que não pertence. Você pertence. Você tem uma família. Você tem um pai. Você é filho amado. Isso é a chave que muda todo o resto da nossa vida. Nós falamos de Melquisedeque, aliás, nós falamos de Mefibosete ontem, que a primeira coisa que Davi fez com ele: você vai ser meu filho, você vai sentar na minha casa. Deus muda a nossa filiação. A Bíblia diz que quando estamos fora de Jesus, nós estamos perdidos e temos por pai o diabo. Mas ele nos adota e nos traz para dentro e nos torna filhos. É uma adoção. Romanos diz: recebemos o espírito de adoção, pelo que nós podemos dizer Abba, Pai. O que é adoção? Adoção é um casal, ou uma mãe, ou um pai que vai num lugar onde está sabendo que esse menino, essa criança foi abandonada. Não tem pai, não tem mãe. Não tem futuro. Não tem perspectiva de nada. E vai lá e visita e vai se relacionar com as pessoas. Mas tem uma menininha que quando ele olha, ai Jesus, que fofinho, dá vontade de morder, dá vontade de dizer o quê, eu quero tomar esse para mim. É um filho que não nasceu da barriga, um filho que nasce do coração. Essa é a adoção. Adoção é um filho diferente. Não nasce da barriga, nasce do coração. João 3,16 diz isso. O religioso foi perguntar para Jesus: como que eu faço para entrar no reino? Jesus disse: você tem que nascer de novo. Ele disse: mas eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? Eu disse: não, você não entra na barriga da mãe de novo. Você nasce no Espírito. Você é nascido de coração de Deus. Quando Deus gera você, não na barriga da sua mãe. Todos nós somos gerados na barriga das nossas mães. Mas existe um outro lugar onde nós temos que nascer, no coração de Deus. E quando eu sei que eu nasci no coração dele, eu sou filho. Eu sou filho. E essa é a primeira coisa que acontece na vida de Esther. Porque a orfandade é terrível. É um sentimento de abandono, um sentimento de não pertencer. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. E às vezes geram comportamentos terríveis. Não temos tempo para trabalhar sobre
os comportamentos de uma pessoa que se sente órfã. Mas eu conheço lá no Brasil, eu tive oportunidade de conhecer algumas famílias que adotaram pessoas. E eu percebo que mesmo que a pessoa adotada, foi amada, foi tratada igual ao filho, mesmo assim ela se revolta, ela chuta tudo, ela se rebela, ela machuca. Por quê? Porque no coração dela ainda não entrou a filiação. Você pode tratar bem, como eu contei para vocês, que eu senti isso desde a barriga da minha mãe, e não era adotivo. Mas no meu coração, eu não pertencia, até que algo mudasse aqui. E eu conheço outro lado de crianças, filhos que foram adotados e que realmente entraram e se colocaram como filhos, como a vida deles mudaram. Então não importa só alguém me adotar, mas ainda eu tenho que me ver como filho e me comportar como filho. Deus já nos adotou todos nós, em Cristo Jesus. Mas nem todos nós nos comportamos como filho. E aí que o bicho pega. Mas eu também sou filho de Deus, por que não acontece? É porque você não se posiciona como filho. A Esther não só foi adotada por Mordecai, mas ela também tomou Mordecai como seu pai. E começou a... primo, imagina você relacionar-se com teu primo como se fosse teu pai. Às vezes, irmão mais velho, papai morreu, irmão mais velho teve que me assumir, sei fazer tudo de pai, mas eu sei que é meu irmão mais velho, não é meu pai. Agora, quando começo a chamar ele de meu pai, e começo a me comportar como filho de verdade, algo mudou. E Esther fez isso. Se você ler o livro, diz isso, exatamente isso. Que quando ela estava ali no tratamento por 12 meses, Mordecai ia todos os dias para conversar com ela. E ela não tinha problema com isso. Imagina. Um lugar onde estão as meninas. Talvez 16 anos, 17 anos, 18 anos, tudo sonhando. Vamos ficar lá juntos 1 ano, sendo tratado, modelo, né, para Miss Beleza. E aí o paizão vem todo dia para pedir um horário para conversar com a filhinha. É filhinha do papai, todo mundo vai tirar sarro, todo mundo vai rir. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a partir daí, que é isso? Você não cresceu ainda? O pai dela chegou. Filhinha do papai, vai dar um monte de apelido, um monte de nome, todo mundo vai falando mal de você, rejeitando. 1 ano! Todos os dias. Nossos filhos, quando eles atingem idade de adolescente, às vezes eu vou levar para algum lugar, eu digo, pai, não entra aí, pai, não entra aí. Pai, não apareça. Eu estou com minhas amigas, não apareça. Imagina, eu vou todo dia por 1 ano. Ela vai ficar de mal com as amigas. Mas Esther não estava nem aí. Porque para ela, esse é o meu pai. Eu sou filho dele, eu sou a filha dele. E ela fazia questão de mostrar para todo mundo, eu tenho um pai. Cadê teu pai? Teu pai não vem te visitar? Meu pai me visita todo dia. Ela não vinha isso como errado. E ela obedecia às instruções de Mordecai lá dentro. Mais do que as instruções dos outros. Por quê? Porque ela vestiu a camisa. Eu sou filha, sim. Eu preciso aprender a me comportar como filha. Sabe, às vezes nós temos medo até de dizer para as pessoas que Deus é nosso pai. Às vezes parece constrangedor, as pessoas não precisam saber que eu tenho um Pai Celestial, que é Deus, que cuida de mim, que eu falo com Ele todo dia, que Ele fala comigo todo dia, que Ele anda comigo todo dia. Às vezes parece que eu quero que Deus dá um tempo, não entra aqui, dá um tempo. É porque eu não entendi o que é se comportar como filho. Mas a Esther entendeu. Eu era órfã, eu não tinha. Agora eu tenho, eu vou ficar bloqueando? Agora eu vou desfrutar, eu vou viver. E tudo que Mordecai diz para ela aconteceu. Porque ela tem um pai.
E era primo. Deixa eu dizer algo para você. Deus é o nosso Pai supremo, maior, Pai celestial. Mas Ele põe pessoas na nossa vida para serem pais na nossa vida. Deus é o pai de Esther, mas Ele colocou Mordecai para relacionar com Esther como pai e filho, para representar. Assim como Jesus é o supremo pastor, mas Ele coloca alguém para ser pastor na minha vida. Jesus é o supremo profeta e apóstolo da nossa fé, mas Ele coloca na igreja alguns para serem apóstolos e profetas e mestres, não para serem maiores e melhores que Jesus, mas que Deus usa pessoas. Você precisa descobrir quem é teu Pai celestial, mas quem é teu Pai aqui que Deus usa para trazer paternidade na sua vida. Amém? Pergunte para a pessoa ao seu lado, quem é teu pai? Quem é teu pai? Aleluia. Se você é desta congregação aqui, dessa família aqui, quantos sabem que a igreja é uma família? Quantos sabem disso? A igreja é uma família. Quando é uma família, é porque tem pai e filhos. Senão não tem família. Então, se você sabe que você é parte dessa família aqui, reunida aqui, tem pai. Sabia disso? Eu posso apresentar o papaizão? O papaizão está aqui. O papaizão está aqui. Esse é o papai. Eu não sou o papai dessa família aqui. Amém? Agora, se você entender isso, e você se relacionar como pai e filho, seu destino vai mudar. Algo vai mudar. Ele não é Deus, ele tem limitação, ele tem falha, ele tem lutas, ele tem problemas, de vez em quando peca, igual todo mundo. Mas eu sou filho e é meu pai em Deus. E quando eu souber me relacionar assim, colocar-me como filho, não importa o que ele sabe ou não sabe fazer, Deus vai liberar algo na minha vida e meu destino vai ser diferente. Quando nasceu Samuel, que se tornou um dos maiores profetas em toda a história de Israel, a mãe pegou Samuel porque ela fez um voto para Deus, porque ela não podia ter filho. E ela levou Samuel para o sacerdote, o sumo sacerdote, Eli. E diz, agora Eli vai ser pai para Samuel. E Samuel ficou servindo a Eli no templo. A Eli, a Bíblia conta, ele tinha problemas sérios. Ele nem sabia cuidar direito dos filhos dele. Fez tudo errado. Ao ponto que Deus tirou ele. E os filhos também morreram. Mas Samuel soube se relacionar com Eli, não como um homem perfeito, mas como se fosse o pai para ele. E ele servia, e ele obedecia, se submetia, acreditava, e Eli que ensinou Samuel como ouvir a voz de Deus. Samuel não entendia a voz que chamava ele, Samuel, Samuel. Parecia muito com a voz de Eli. Sabe que Deus fala com a voz do seu pai? E ele corria para Eli. Ele dizia, não chamei você, vai deitar, filho. Depois de 3 vezes, ele disse, senta aqui. Se você ouvir de novo essa voz, é Deus que está chamando você. Você vai responder assim, fala, Senhor, que teu servo te ouve, e ele vai falar com você. Quem ensinou isso para Samuel? Eli. Mas ele ensinou isso para os filhos dele? Não. Tinha dificuldades. Mas Samuel não estava, ele não ensina isso para os filhos dele, como que eu vou ficar lá? Não. Ele entendeu
eu vou me relacionar como se fosse filho. E o destino de Samuel mudou. Porque naquela noite, ele começou a ouvir a voz de Deus. E ele se levantou para ser profeta. Um dos maiores. Ele que ungiu Saul para ser rei. Ele que ungiu Davi para ser rei. Ele foi tremendamente usado por Deus. Mas porque ele se comportou como filho. Nós falamos de Mefibosete. Nós falamos de Timóteo, que Paulo tomou como filho. Aqui estamos falando de Esther, que Mordecai tomou para ser como filha. Deus já nos tomou para sermos filhos. Quantos filhos de Deus temos aqui? Amém. Aleluia. Por isso nosso destino está mudado. Mas Ele coloca bem alguém na minha vida para ser esse pai. Para me cuidar como pai. Para me amar. Deus nos ama, não é verdade? Mas nada melhor do que eu sentir esse amor através de pessoas. Né? Porque quando eu vou num lugar e ninguém me ama, daqui a pouco eu acho que Deus também não me ama. Eu não sinto Ele, Ele não me toca. A Bíblia diz, como que você pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão que está ao seu lado? Deus não está nisso, porque Deus é amor. Então, Ele se expressa através de pessoas. Eu vou sentir o amor de Deus através de pessoas. Eu vou sentir a aceitação de Deus através de pessoas me aceitando. E eu vou sentir a paternidade de Deus através de pessoas que Ele coloca na minha vida para exercer paternidade na minha vida. E eu vou viver a minha filiação com Deus através de pessoas que eu vou me colocar como filho. Eu estou batendo essa tecla mais importante que todas as outras favores que vai manifestar-se na vida de Esther, porque chegou o tempo de alguém se posicionar como filho, como filha, porque Deus vai mudar seu destino. Esse é o primeiro favor, essa é a primeira graça que aconteceu com a Esther. E por causa disso, foi Mordecai quem escreveu ela no concurso. Mas para que Mordecai não está entendendo que o negócio é vai casar com o rei? Ele não está entendendo que pode não casar com o rei, que vai ser trocentas mil mulheres que vai estar lá, e o rei só vai ter uma noite com cada uma, e aí depois vai escolher, que babada é essa? Eu vou colocar minha filha para isso? Que pai faria isso com sua filha? Mas Mordecai estava enxergando algo lá na frente. Ele estava dizendo, chegou o tempo. Chegou a sua vez, Esther. De onde você veio e para onde Deus quer te levar. Chegou a sua vez. Eu vou lá e eu vou escrever, mesmo que pareça absurdo para todo mundo. Eu vou lá e vou escrever. Aleluia. Aleluia. Eu lembro quando eu estava fazendo vestibular. Lá no país de Gana. Eu tirei meu relógio, não sei quanto tempo tem. Eu estava fazendo vestibular, muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Na época eu queria fazer medicina. Toda a minha infância eu sonhava com medicina, eu vou ser médico. Na brincadeira de crianças, eu fazia um jeito de entrar na ambulância, entrou não sei o que, pim, alguém machucou, veio o médico. Era minha brincadeira favorita. Estamos jogando bola. Alguém caiu, mas o médico está aqui. Era um sonho que me dominava a vida toda, minha infância. E eu preenchi documentação, tudo que é sistema diferente, sistema inglês, né? Aí eu fui prestar, que eu vou ser médico, eu vou ser médico, eu vou ser médico. Meu pai dizia, filho, não acho que você tem que ser médico. Não, mas você é médico, Deus falou comigo, Deus já confirmou, já era crente, cheio do Espírito Santo. Eu fui lá, eu fiz vestibular, eu não passei. Eu tive que fazer de novo no ano seguinte. No ano seguinte, meu pai me chamou. Ele disse, filho, junto com minha mãe, nós achamos que é melhor você prestar para engenharia química. Falei, engenharia química tem alguma coisa a ver com medicina? Aí trouxeram pessoas para me orientar, várias profissões. Eu fui pesquisar no Wikileaks, e tudo aquilo lá no Wikipedia, e um monte de coisa. Aí eu descobri que uma partezinha de engenharia química pode fazer coisas
instrumentos e coisas que pode usar na medicina. Legal, então eu posso fazer engenharia química, mas depois eu vou fazer doutorado na minha área que vai me colocar junto lá, eu vou ser doutor. Mas meu pai disse, filho, eu acho que é melhor engenharia química. E eu resisti àquilo lá, mas Deus diz, obedeça a seus pais. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa. Porque tudo te irá bem. Então eu decidi, então eu vou fazer engenharia química. Engenharia química. Prestei vestibular, eu entrei em primeiro lugar. Estava já no curso, no terceiro ano, aconteceu o golpe militar no país de Gana. Ficamos um ano, todas as universidades fechadas. Todos. Que era terrível. Além de ser golpe militar, os militares que assumiram, eles eram comunistas. Então era tudo fechado, briga contra os alunos, contra a classe pensante, contra as igrejas, tudo. Ficamos um ano sem escola. E ficou mais um tempo ainda, porque num ano Deus mudou minha sorte. Meu pai foi fazer um serviço e ele ganhou uma bolsa para o filho dele. Você tem um filho que está na idade de universidade, que está parado em casa? Tem. Então, queremos dar uma bolsa para ele. Ele vai para o Brasil, continuar a universidade dele, engenharia química. Deus está vendo? É teu pai que está determinando o seu destino. Não é você. E por causa desta engenharia química, que eu estou aqui. Indo para nações, tem uma igreja grande, tem uma família, por causa de engenharia química, que nem eu queria, mas meu pai disse, você vai fazer. Esther, se perguntar para ela, eu não vou ficar lá uma noite com o rei, andando assim, desfilando, tudo nua para ele, mas Mordecai disse, você vai sim. Ela se torna rainha. Porque lá, o rei olhou para ela e achou graça e favor. A Bíblia diz, o rei olhou para ela, achou algo nela. Diz, é esta. Ela se tornou rainha. Ela mudou a história de Israel. Porque havia um braço direito do rei que queria exterminar todos os judeus. Tinha ódio deles. Tinha feito o rei dar um decreto para matar todos os judeus. Ia ser pior do que o Holocausto. Ia ser pior do que Hitler. Porque eram os remanescentes. Já tinham morrido tudo quando Nabucodonosor invadiu. Esses eram os que foram levados cativeiro. Com as famílias lá. E eles iam ser extirpados. Todos. Não ia existir mais Israel. Não ia sobrar um. E Deus estava levantando Esther para mudar essa história. Mas nem ela sabia. Não só a história dela mudou, mas ela mudou a história de uma nação. Por todas as gerações. Até hoje eles comemoram em Israel o dia chamado Purim, que foi o dia que esse decreto foi mudado, quando ela foi rainha. E em vez de serem exterminados, o rei ordenou eles a exterminar os inimigos. E eles comemoraram. E foi salva toda uma nação. Eles não comemoram muitas outras coisas. Eles não comemoram Isaac, não comemoram não sei o que, Jacó, não comemoram Elias, não comemoram não sei o que. Comemoram Abraão, Davi e Esther. Todas as gerações. Você não sabe o que Deus vai fazer através de você. Mas não vai ser só para você. Vai afetar sua família, vai afetar pessoas. Pessoas vão celebrar por tua causa. Porque Deus vai mudar a sua sorte. Chegou o tempo. Diga para alguém ao seu lado, chegou o tempo. Aleluia. O que o favor faz na minha vida? Vou começar a terminar a ministração, nós vamos orar. Primeira coisa, o favor muda a minha localização.
Quando eu alcanço favor e graça aos olhos de alguém que está olhando para mim, muda a minha localização. Eu estou aqui e me tiram, me põem aqui. Eu estou lá fazendo limpeza, mas alguém me viu e eu não sei o que passou na cabeça desse alguém, sentiu algo por mim, foi lá e conversou com não sei diretor, não sei aonde, e daqui a pouco mudaram minha localização. Agora eu não vou ficar nesse escritório limpando, agora eu vou ficar nessa outra empresa servindo. Não sei, mas mudou minha localização. Graça e favor muda a nossa localização. Mudou a localização de Mefibosete. Estava lá em Lodebar e agora está no palácio. Mudou a localização de José. Estava lá na prisão e agora está lá no palácio. Muda a sua localização, a minha localização. Éramos perdidos, indo para o inferno, mas a graça de Deus nos alcançou e agora nós temos casa nos céus. Ele muda a minha localização. A graça de Deus, o favor, quando entra na minha vida, muda onde eu estou e me coloca num outro lugar. Chegou o tempo para alguém. A sua localização vai mudar. E às vezes não é uma localização física. Às vezes é uma localização aqui dentro de mim. Eu estou vivendo numa condição, algo que está, e aí por causa da graça, do favor, isso é mudado, e eu começo a viver outra coisa. Chegou o tempo de Deus mostrar a graça e favor dele na sua vida. Muda a localização. A localização de Esther foi mudando. De onde ela veio. E agora ela vai sentar no trono junto ao rei. E o rei diz, peça-me, eu te dou até metade do reino. Ela vai se tornar poderosa. Ela não é que nem Vasti, que está abaixo do rei. Ela está sendo colocada no mesmo nível do rei. O rei diz, eu vou governar metade. Você vai governar metade. Uau! Uau! Olha o que Deus está fazendo. Mordecai diz para Esther, quando ela diz, eu não posso ir na presença do rei, porque ele pode me matar os soldados, porque eu não tenho convite. Ele diz, você sabe que é para este tempo que você foi levantado para ser rainha? Ela nem sabia, mas Mordecai sabia. Diz, tudo isso que percorreu é para esse momento. Ele não falou o nome de Deus, mas ele estava profetizando. Não se fala o nome de Deus, mas Deus está agindo. Eu vim dizer para alguém nesta manhã, é para esse tempo que você chegou até aqui. Algo vai mudar ao seu respeito. Amém? Diga para alguém ao seu lado, olha bem para mim. Porque depois você não vai mais me reconhecer. Porque algo vai mudar ao meu respeito. Aleluia. Chegou o meu tempo. Aleluia. Segunda coisa que o favor faz com... O favor não só muda a minha localização. O favor me tira da competição. Quando eu alcanço favor e graça, eu não faço mais parte da concorrência, da competição. Quando Esther chegou lá, o encarregado olhou, ela alcançou graça e favor. Ele tirou ela da competição. Você não vai competir com essas trocentas meninas. Você vai ficar aqui. Você está marcada. Carta marcada. Está debaixo da manga. Você não compete mais. Isso é o que a graça de Deus faz. Ela remove o espírito competitivo. A gente não fica mais competindo. Por que ela tem e eu não tenho? Por que ele faz e eu não... Por que Deus abençoe? Eu tenho que também fazer. Eu também tenho isso. Não acontece nada. É porque não me descobriram. Eu tenho que mandar isso. Eu tenho que fazer aquilo. Parece que está competindo com alguém, com pessoas. Até consigo mesmo. Mas quando você recebe a graça de Deus, a competição para. Porque eu sei em quem eu tenho crido e Ele vai fazer o que Ele diz
diz ao meu respeito. Eu me alegro com você quando algo está acontecendo, mas eu sei que Deus vai fazer algo diferente comigo. Eu não compito com ninguém, eu não fico ciumento com nada de ninguém. Eu me alegro com os outros, mas eu estou fora da competição. Porque uma graça sobre mim. Chegou o tempo de alguém sair da competição. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa correr atrás. Eu li uma história que acho que eu fui o primeiro presidente do país de Quênia, lá na África, chamado Jomo Kenyatta. O nome Quênia vem dali. E ele escreve no livro, eu li uma página assim, ele contando algo sobre competição. Ele estava falando dele um dia que ele foi correr. Que nem minha esposa gosta de andar, eu já chamo trilha para ela andar, já comprou roupa. E aí a gente vê gente correndo, andando, está na moda. E ele disse que ele foi correr. E ele estava correndo, e ele viu um cara que estava mais ou menos um quilômetro dele. E ele decidiu no coração, bom, está quase na hora de eu terminar, eu vou virar e eu vou para casa. Mas eu vou dar o pique, eu vou dar o último gás. E eu vou passar esse cara. Daí ele começou, daqui a poucos minutos, ele já aproximou, diminuiu de 1 quilômetro para 500 metros. Nossa, eu vou passar esse cara. E ele começou, apressou, passou por ele. Yes! O cara não estava nem competindo com ele. Tem gente competindo com gente que não está competindo. Ele nem sabe que você está competindo, mas você está querendo passar ele, você está querendo fazer mais, você está querendo alcançar, e ele não está nem competindo. E ele escreve isso no livro. E eu passei. Vem aquele gosto, né? A gente fica, yes, consegui. Aí quando ele parou, ele olhou e viu que 500 metros atrás era onde ele teria que virar para ir para casa. Perdeu o alvo. A competição faz você perder o alvo da sua vida. Porque você, em vez de estar no foco do seu alvo, ele correr até aquele lá e virar, ele colocou outra pessoa que eu preciso passar ele. E perdeu o alvo verdadeiro da sua vida. Esther não tem mais como concorrer. Oh, nossa, ela passou esse creme. Olha como que ficou legal a pele dela. Eu vou ter que... Como que eu faço para passar isso? Todos estavam na competição. Ela não. Todos pediram coisas para levar para o palácio do rei para passar a noite. Ela não pediu nada. Porque ela já alcançou graça desde o começo. Eu não estou competindo com ninguém. Eu não preciso ter mais dons do que os outros. Eu não preciso ter a maior igreja do que os outros. Não precisamos ter o melhor louvor do que os outros. Não precisamos ter o melhor ganho de salário do que os outros. Nós temos a graça de Deus. Aleluia. Alguém vai sair de competição nesses dias. Você não vai precisar competir. No início não é fácil. Como a minha esposa diz, parece que o chão sumiu. Eu preciso fazer alguma coisa. E o Espírito Santo diz, não, você não está competindo. Você não está competindo. Sabe por que Romanos, Deus diz, você já é mais que vencedor? É porque você não está mais na luta. Você já está na luta só para mostrar. Mas o cinturão já é teu. Você já é mais que vencedor. Então você está lutando para quê? Para se tornar vencedor? Não. Para mostrar que você já é vencedor. É que nem a indústria cinematográfica. Como que eles trabalham? Tem um roteiro e às vezes gravam o final do filme no começo. Porque o final tem que ser gravado em Johannesburgo. Então já viagem para Johannesburgo, já gravou todo o final. E agora vai começar o primeiro capítulo lá em Miami. Mas os atores, todo mundo já sabe o final. E às vezes repete, grava de novo. Luz, câmera, ação. E grava de novo. Não deu, não ficou legal. Grava. Mas ele já sabe o script, já sabe como que vai ser. Ele só está gravando de novo.
É isso que nós vivemos. Deus já nos deu o veredito. Eu já sei o que eu sou mais que vencedor. Eu só estou gravando de novo, gravando de novo, gravando de novo, gravando de novo. Você não vive debaixo desse peso de competição, de eu tenho que provar, de eu tenho que conquistar. Meu irmão, você já tem toda sorte de bênção. Amém. Terceira coisa que graça e favor faz na nossa vida, ela nos antecipa as coisas, recebemos antes da hora. Esther recebeu tudo o que ela precisava antes da hora. Graça e favor faz isso com você. Você recebe antes, antecipadamente. Algo que era para demorar 20 anos para receber, eu estou recebendo. Lugar para eu alcançar, conhecer daqui a 30 anos, Deus traz perto. Parece que aproxima as coisas que estão distantes, inalcançáveis, eu alcanço. Mas não na minha força, não na minha capacidade. A graça traz. Nós temos uma herança em Deus, amém? Nós vamos herdar algo tremendo. Nós temos uma pátria celestial nos aguardando, aleluia. E um dia vamos chegar lá, Maranata, vem Jesus. Mas sabe o que a graça de Deus fez? Antecipou. Mesmo que eu não estou lá, eu posso viver as coisas que estão no céu, aqui na terra. Jesus diz, quando orar, ore assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é lá no céu. Eu vou experimentar como é lá no céu, aqui. Não está esperando eu entrar lá. Algumas coisas eu vou experimentar aqui. Isso é graça. Antecipa. Para demonstrar isso tanto, que Deus colocou o Espírito dele dentro de você aqui. Espírito dele habita em mim, aqui na terra, nesse carne e osso, que vai ser destruído, que isso não vai entrar lá no céu. E se isso não vai entrar lá no céu, por que Deus põe o Espírito dele dentro de mim? Ele está dizendo, isso é entrada, apagamento, adiantamento, entrada do que você vai receber. Então já estou te dando adiantado do que você vai receber. Prepare-se para receber algumas coisas que vocês nem imaginam. Acham que vai levar um tempo. Mas a graça já vai trazer. Adiantado. Recebe? Amém. Recebe? Amém? A graça vai trazer algumas coisas. Você diz, nossa, mas já? Amém. Isso é graça. Isso é favor. Deus mexe com pessoas. E ele não sabe por que ele está fazendo assim. É porque alcançou graça nos olhos dele. Esther chegou lá. Não sabe por quê. Mas o encarregado, o eunuco lá, olhou para ela. Passaram para Esther. Adiantado. Ela vai receber muito mais. Ela vai ser rainha. Ela vai receber toda uma nação. Mas a graça já antecipa as coisas. Você vai encontrar graça e favor. E isso vai antecipar algumas coisas na sua vida. Amém. Assim como com Deus, Ele já antecipou coisas para nós. E nós precisamos desfrutar, usar o que Ele já nos deu gratuitamente pelo seu Espírito. Última coisa, e nós vamos terminar. Que a graça faz. Tem mais 4, mas eu vou terminar aqui. A graça, o favor, chegou o tempo. Muda a minha história. Eu venho vivendo uma história. Venho escrevendo uma história. Mas quando eu alcanço graça e favor aos olhos de alguém, essa história muda. Eu conheço uma pessoa, se tornou uma amiga nossa. Não posso falar o nome dela.
mas nós conhecemos lá na Suíça. Nós estamos orando em plantar uma igreja lá, em um membro da nossa igreja, que debaixo de uma palavra profética, como todo ano nós temos, nós trouxemos uma palavra profética sobre connect. Deus vai trazer conexões. E naquele ano, ele teve essa conexão com essa senhora, que o contratou para trabalhar com ela, numa agência de jogadores de futebol que ela estava montando. E hoje eles são famosos no mundo inteiro. Eles têm jogadores brasileiros jogando, 3, 4 jogadores jogam na seleção. Joga no Real Madrid, joga não sei o que, Manchester City, joga não sei o que, na Ucrânia, um monte de países. E aí então ele nos levou para conhecer essa irmã. E a gente tem esse contato, estamos orando para começar um grupo lá. E ela nos contou a história dela. Ela chegou na Suíça, uns 20 e poucos anos atrás, como faxineira. Só falava português. Ela era divorciada. Ela foi tentar a vida. Ela perdeu a guarda do filho. Ela foi tentar a vida. E lá ela foi caindo na graça das pessoas. Ao ponto que hoje ela fala 7 línguas. Ela cresceu limpando o escritório e se tornou diretora do Swiss Bank. Banco da Suíça, da rainha. Diretora. Diretora do banco. No banco onde todos os bambambam põem o dinheiro. E ela saiu do banco e montou essa agência. Ela tem escritório em Zurique, tem escritório em Dubai, naquele prédio mais chique de Dubai, que parece uma canoa, que é do maior sheik lá. Deu um andar para ela montar escritório. Ela administra a fortuna de um monte de sheiks, junto com os jogadores mais famosos que você pode imaginar. Faxineira. 2 anos atrás, ela apareceu no Dia Mundial de Mulher, na revista Sport, que é o maior da Europa, aquela revista Sport, de capa, falando a história dela. A única mulher no meio do jogo de futebol dos top, presidente de Real Madrid, presidente. Ela reúne, manda um avião para buscar ela para a reunião, porque ela tem os melhores jogadores na mão dela. E ela começou como faxineira. O pai abandonou eles quando eram pequenininhos. Fugiu com a enfermeira. A mãe que cuidou dela e as irmãs. Quando a mãe se engravidou, o pai queria matar ela, abortar. Porque ele não queria aceitar a filha. Porque ele estava tendo caso com outra. E quem que estava cuidando era a enfermeira que estava tendo caso. Queria dar injeção e matar a menina. Essa é a história dela. Graça e favor de Deus na vida dela, mudou a história dela. Mudou a história dela. Essa era a história de Esther, Hadassah, órfã, sem pai, sem mãe, cativeira numa terra estrangeira. Essa vai trabalhar de escrava o resto da vida. Ela agora é rainha de toda esta nação e reino. Ela fez alguma coisa para merecer? Não. Foi graça e favor. A sua história vai mudar. Porque chegou o tempo. Amém? Amém. A sua história vai mudar. Vamos colocar-nos em pé. Diga para alguém ao seu lado. A minha história já está mudando. Chegou o tempo da manifestação do favor de Deus na minha vida. Você pode não acreditar, mas não terminou o livro sobre minha vida. Uma nova página está se abrindo e a história já está mudando. O que disseram de mim
que jamais poderia ser, eu serei. O que disseram de mim, que jamais poderia ter. Esse é para falar para os outros, não falar para mim. Né? É para falar para alguém. Você está declarando. O que disseram de mim, que jamais poderia ter, eu terei. E o que disseram de mim, que eu jamais alcançarei, eu chegarei lá. Porque chegou o tempo. A graça de Deus está sobre mim. Eu achei graça nos olhos dele. Não sou mais órfão. A minha história já mudou. Aleluia! Levou um tempo para isso acontecer na vida de Esther. Não foi de noite para dia. Mas a história dela mudou. Você conhece a história da Ruth na Bíblia? Já ouviu falar dela? É a mesma coisa. Sabe quando começou a mudar? Quando Noemi tomou ela como filha. Ela perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu o cunhado, todos morreram. A Ruth, ela tinha a opção, ficar com o povo dela ou ir embora com Noemi. Noemi diz, eu vou voltar para a minha terra porque eu não tenho mais nada. Ela diz, eu não largo você. Eu vou contigo. Eu vou ser filha. Você vai ser minha mãe. Começou a mudança. Filiação. Quando chegaram em Betel, lá em Betesda, casa de pão, estava a colheita. Noemi diz, você não quer ir lá apanhar espiga em algum campo, achar graça, onde você achar graça, ele deixar você pegar algumas espigas, aí você traz para casa, a gente come. Primeiro lugar onde ela chegou, ela achou graça. O encarregado pôs ela junto. Você vai colher, não olha para nada, colhe, trabalha. Ela leva um pouco para casa. O dono chegou, Boaz. Ela achou graça. Ele olhou para ela, quem é essa moça? Ah, aquela lá que veio com Noemi. Ah, tá. E o que ela está fazendo aqui? Nossa, ela está trabalhando. Ele olhou para ela, chame ela aqui. A Bíblia diz, achou graça e favor nos olhos de Boaz. Boaz chamou todos os homens, ninguém chega de gracinha com ela. Deixa ela trabalhar. Deixa cair coisas de graça para ela. Adiantamento. E ela levava para casa. No fim da colheita, Noemi diz, hoje é a festa. Chegou o tempo. Vai lá, deita nos pés de Boaz. Ele vai saber o que tem que fazer por você. Dali começou a mudar a história. Fim da história. Boaz casou com a Ruth. Mudou a história dela. Casou-se com a Ruth. Tiveram um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi. Jesus é chamado filho de Davi. Onde que a Ruth se meteu? Na linhagem de Jesus. E nem judia ela era. Mas assumiu alguém ser mãe para ela. E ela ser filha. Achou graça. A história mudou. A história de alguém vai mudar. Porque chegou o tempo.